Yeah. Hoje eu estou recebendo aqui, para degustar um bom vinho e bater um bom papo, a Amanda Cristófoli. Quem é aqui da nossa região deve reconhecer esse sobrenome já ligado à moda. Então, bem-vinda, Amanda. Obrigada pelo convite, Carol. Muito prazer de ter aqui. Igualmente. E vou falar um pouquinho, né, da tua trajetória, para quem não te conhece ainda, entender um pouquinho, né, da história da Amanda. Ela é formada em moda, pós-graduada também em design estratégico pelo Politécnico de Milão, que legal. E tem mais de 20 anos de experiência no mercado de moda, né, atuando como gerente de estilo. E hoje ela se tornou infoprodutora, empreendedora e está aí com um projeto super legal, né, com mais de quase 150 mil seguidores. Isso, né, aí, nas quase. redes sociais. Mulheres, na maioria. Maioria mulher, 99, alguma coisa. Que legal. Dando dicas de estilo, ajudando as mulheres a se conhecerem melhor, né, nesse aspecto, se vestirem com mais facilidade. Enfim, descobrindo seu estilo pessoal, acho que é sobre isso, né? Super sobre isso, é entender, né, o teu lifestyle, entender quem tu é, para então aplicar o que tu gosta, né, e não seguir um padrão, como muita gente ensina, que eu discordo completamente. Vamos falar mais sobre isso. Vamos. E a Amanda também é cofundadora do Look Finder, que é uma plataforma inteligente que facilita a busca por looks prontos, né? A gente, inclusive, falou sobre essa nossa afinidade também empreendendo aí com tecnologia de moda. E a gente pode, de repente, começar, antes da gente falar um pouquinho do nosso vinho, né? De falar um pouquinho pra gente dessa novidade. Eu acho que, não sei se é recente, você já lançou? É Como recente. É que Na verdade, a gente já lançou o MVP, né? O teste, para ver a aderência. E agora a gente está nos últimos detalhes do app, né? Essa plataforma, ela veio através das alunas que eu tive com a necessidade. As pessoas hoje, elas querem as coisas, mas elas não querem estudar para entender as coisas, né? Porque hoje tem muita informação, tem muita venda de curso, tem muita... Então, assim, uma reclamatória geral das alunas, das mentorias, das consultorias que eu fiz, é que as pessoas, mas eu quero me vestir bem, mas eu não quero ter que estudar para saber muito tempo, isso. Né, para descobrir como fazer isso. E eu participei de inúmeros eventos do digital e eu fui coletando informações das pessoas e eu cheguei nesse denominador, né? O que me fez abrir muitos olhos para essa plataforma foi a dificuldade que as pessoas têm em pesquisar looks legais dentro do Pinterest, né? Então, hoje, o que acontece? Eu entro lá, eu coloco calça preta e aparece tudo, né? Coisa legal e coisa nem tão legal assim. E hoje muito patrocinado também, né? Muito patrocinado. Anúncio, que na verdade polui um pouco também Exatamente. a intenção da pesquisa, né? Então eu comecei a falar, tem um gap aqui, né? Porque se a pessoa entra, não acha, se irrita. E tudo começou, eu criava as pastas no Pinterest para as minhas alunas de diversos nichos. Então, calça preta, look vermelho, bota country, e assim eu ia. E as minhas alunas acessavam aquelas pastas e eu via que ali tinha uma necessidade de achar coisas legais que elas não conseguiam. Uma curadoria, digamos assim, mais assertiva, né, de inspirações. Exato. Daí eu falei, não, eu não posso ser só um site de curadoria de imagem, porque isso o Pinterest já entrega, mal ou bem já entrega. Então a ideia do Look Finder foi reunir isso. Então, assim, todas as imagens que estão ali são com curadoria de um time de estilo, eu reviso todas, né? Então são looks legais, looks atuais, não tem nada desatualizado, é tudo dentro da tendência, mas a gente também oferta cupom de descontos, então eu tenho parceria com diversas marcas de diversos segmentos. Para tu encontrar aquela peça específica ou aquele look específico não, mas similar àquilo, né? Exato. Inspirado naquilo. E o link de compra, que esse link de compra é, eu não sei onde achar um blazer bonito, né? Ou eu quero achar um blazer bonito e acessível. Então ali eu dou, dentro dos temas que a gente tem separado, né? Então blazer preto, calça vermelha, calça preta, eu indico o que comprar e aonde comprar de diversos preços. E os cupons de descontos. Então a gente tem parcerias com marcas que elas nos fornecem 10, 15, 20% de desconto para quem é assinante Look Finder. Só que a gente lançou o MVP e daí a gente parou de anunciar e agora a gente tá dia 15 a princípio, né, meninos? Vamos lá. Pra gente sair o lançamento oficial, pra gente tá lançando o app mesmo, né? Então foi aí um período de construção, né? Tu sabe como é que é, não é nada fácil. Né? E tecnologia não para nunca, né? Não para nunca. Vai continuar evoluindo aí ao longo E a gente vai tempo. ter um plus no lançamento do app, né? A gente vai ter um assistente, ela vai te responder coisas, a assistente treinada por mim de IA. Então, se de manhã tu quiser, como que eu combino a calça preta? A assistente vai te responder aonde encontrar e como combinar. Então, a gente vai ter mais esse plus que no MVP a gente não conseguia colocar, né? Então,
querendo ou não querendo, eu acho que tudo que a gente mentaliza acaba acontecendo, né? Porque eu falava pro meu marido, eu não sei como, mas eu vou trabalhar com futuro e tecnologia. Só que eu não entendia como é que isso encaixava com a minha vida da moda, né? E hoje que é um eu mercado mais sensível, né? Que tem ainda uma aura muito analógica, né? Com certeza. E é difícil, né? De encaixar coisas tecnológicas na moda. Mas estamos aí ansiosos para o lançamento e felizes com o resultado, porque ficou bonito, esteticamente ficou super elegante, de uma forma cool, assim. E eu tô bem feliz com o resultado. Cada vez que eu tenho reunião com quem tá fazendo, me dá vontade de mostrar tudo nos stories, enfim. Mas eu acho que vai ser bem legal, assim. Vai ser E futuramente agregar outras ferramentas, né, dentro. Claro, a tecnologia vai mudando e a gente pode ir evoluindo junto, né? Com certeza. E quem quiser baixar o aplicativo, se inscrever, enfim, como funciona? Então, por enquanto, pode assinar, ainda está na versão web, tá? Dentro do meu link lá na bio do meu Instagram tem, mas já vai virar, eu acredito que mais no máximo 10 dias, a gente já vai estar com a versão app, que daí vai poder baixar na Apple Store ou no Android, né? E vai poder fazer a assinatura por ali mesmo também. Legal. Vai ser uma assinatura super baratinha, assim, por mês. É realmente pra gente dar acessibilidade às pessoas dessa ferramenta, né? Que é ótimo, então... Look Finder, gente, Look Finder. Lembrem desse nome. Lembrem. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso rótulo da noite, nosso patrocinador, que coincidentemente da família, né, foi de fato uma coincidência, né, Amanda, não lembro se foi quando a gente se conheceu lá em casa. Eu não sei se foi um rótulo deles que eu abri, não lembro como a gente chegou na Connector. A gente foi combinar o próximo encontro, eu falei, não, e o próximo encontro vai ser lá em casa, com os vinhos da Connector. Aí eu falei, gente, mas como assim Connector? Eu sou cliente? Eu já sou cliente? Eu adoro a embalagem deles, eu acho o branding super bacana, enfim, o serviço premium, né? Toda essa aura, eu acho que os meninos trouxeram de realmente trabalhar com rótulos mais especiais, mais selecionados, né? Assim como tu faz uma curadoria de looks na tua plataforma, acho que a Connector tem muito esse propósito, né? De fazer uma curadoria. E quando eles mandam pra gente os rótulos que chegaram, enfim, as novidades, as promoções, vem tudo bem explicadinho, né? Vem assim, é quase inspiracional a venda. É muito mais sobre o sentimento e a história que aquele vinho carrega. E a gente aqui na Duo, né, tem a confraria, ela surgiu dessa nossa paixão pelo vinho e do quão expressivo a gente acredita que é o vinho, né, como posicionamento mesmo de marca. A história carrega às vezes muito mais, né, o sabor que tu percebe, ele tá pregnado pela história, pelo rótulo, enfim, né, o aroma, a cor, tudo isso que a gente tá vendo aqui. E então, surgiu aí a ideia, né, quando a gente conversou de gravar juntas, da gente degustar um rótulo da Connector. Então, conta um pouquinho pra gente dessa Connector justamente é o nome, Connector é de conectar, né, e néctar é de extrair o melhor néctar, né, extrair os melhores rótulos, a melhor curadoria. Os meninos, quando tiveram a ideia de trazer a Connector, era realmente trazer essa experiência diferenciada, que hoje tem muito... lugar online que vende vinho, mas de uma forma mais fluida, mais bastantão, né? Então eles quiseram realmente fazer uma curadoria mais especial, com uma entrega diferenciada, né? Então esse era o objetivo e eu acho que foi atingido, né, Carol? Pelo menos mesmo sem saber. Eu fui impactada, eu acredito que foi um anúncio no Instagram, que eu conheci a Connector, apareceu para mim um anúncio e a primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome. Porque eu achei uma sacada genial, assim, tipo, né? Quem toma vinho logo faz essa associação do néctar, dos deuses, de extrair o melhor, né, de algo. E aí cliquei, olhei o perfil, achei bacana, achei o logo bonito, achei a comunicação legal. E quando eu comecei a seguir, alguém me chamou no inbox. E falou, oi Caroline, e eu vi que não era um robô. Oi Caroline, tudo bem? A gente viu aqui que você gosta de vinhos, porque né, no meu Instagram também tem um pouquinho vários. De vinho. E nos passa seu WhatsApp, a gente vai mandar o catálogo completo, enfim, contar um pouquinho mais sobre a Connector. E eu recebi o catálogo no WhatsApp. Logo eu percebi que a gente estava falando, né, de vinhos superiores, né? Então, não necessariamente é o vinho que eu que bebo bastante, tomo no dia a dia, né? A gente controla um pouquinho o budget, mas, né, alguns dias da semana tem uma ocasião especial, um jantar diferente, vai receber amigos, tu
quer trazer Com essa certeza. experiência, né, que a gente fala do vinho, que é uma experiência. E eu lembro que me chamou a atenção, assim, rótulos italianos, rótulos franceses, até algumas coisas mais diferentes, assim, mais não tão conhecidas até por quem já consome bastante vinho como eu. Então me interessei, né? Tô sempre curiosa para saber o que está chegando, as novidades que vem no meu WhatsApp. E quando a gente teve a ideia então de gravar juntas, né? Foi o nosso parceiro ideal, já estava definido. Já estava, com certeza. Os meninos adoraram, eles até fizeram a seleção que tinha a ver com o nosso tema, né? Da Dolce & Gabbana. E pensaram em tudo pra dar match mesmo com o que a gente vai conversar, e eu achei sensacional que eles fizeram esse link, né? Então, realmente é uma curadoria completa, até quem gosta de... Eles têm clientes que falam, faz a seleção pra mim, né? Tem alguns clientes que pedem. E eles fazem uma seleção para cada ocasião e mandam pro cliente, então é bem legal. E o paladar, o vinho, por mais que a gente seja apreciador, tu acaba desenvolvendo o teu paladar, né, mais pro lado de cá, pro lado de lá. Eu gosto de um vinho com mais tanino, com menos, gosto de barrica, não gosto, e eu vejo que eles também observam o nosso histórico de compra, então eles conseguem fazer essas associações, né? Porque quando tu compra um rótulo, muitas vezes tu não sabe o que tu vai encontrar ali, por mais que tu leia, vai ler um review, alguma coisa assim, né, notas e tudo mais, eu não sou, eu bebo muito, mas não sou tão especialista assim. De alguma forma, tu ter alguém que te conhece de fato, né, que é especialista naquilo, um sommelier, ou alguém que importa o vinho, que degustou isso, que escolheu, fez essa curadoria, te dizendo, Carol, tu vai gostar disso, deixa a gente muito mais seguro para investir, às vezes, um valor maior numa garrafa, né? Não, eles realmente sabem o que o cliente consome, né? Eles estudam, inclusive o presente que eles escolheram era um que tu não tinha comprado ainda, eles olharam para te poder degustar. Então, eles têm essa conexão com o cliente mesmo, né? Esse approach, né? De conhecer o cliente, entender o que o cliente compra, até para sugerir, né? E nós fizemos eu lembro que a gente fez a gente já vai beber, tá? Prometo. Nunca demorei tanto pra experimentar um vinho que nem agora, mas é que o papo tá bom. Eles... Até me perdi o que eu ia falar. A gente tava falando aqui esses dias que esse momento que a gente tá vivendo é da economia da atenção. Muitas vezes as empresas, elas estão muito mais preocupadas em capturar a atenção do cliente do que dar atenção pro cliente. Então, eu acho que sim, o capturar a atenção é preciso, porque as pessoas estão sendo bombardeadas, né, por informação e por ofertas em todos os meios que elas circulam no digital, mas ao mesmo tempo, uma vez que tu, né, conseguiu, né, abrir uma janela ali, tu precisa cultivar isso de uma forma muito consistente. Então, acho que parabéns, Connector. Me sinto muito especial, né, por receber essa atenção e, enfim, e contar com a ajuda de vocês para escolher os vinhos lá em casa. E hoje eles mandaram pra gente um rótulo bem especial, então como tu já falou, super conectado com o nosso assunto, com moda, com, né, a tua expertise, com também alguns dos meus projetos hoje. E tu sabe que moda foi a primeira faculdade que eu fiz, mas eu não sabia. Eu desisti no meio do caminho. Eu tinha um lado muito business, assim, que me deixava um pouco travada com digamos assim, a teoria. O criar. Mas tu sabe que moda tem um lado business, né? Tem muita gente que nem vai pra criação, né? Então poderia ter acabado moda e ter o lado business. Poderia ter feito moda pra fazer vinho. Acabar fazendo vinho, que nem a Dolce & Gabbana. Então, este rótulo aqui, como vocês estão vendo, tem uma embalagem lindíssima. Eu postei nos meus stories, inclusive hoje à tarde, quando eu abri a caixa. É um papel super especial, texturizado, tem um hot stamping dourado. Então, ele carrega toda essa identidade da marca Dolce & Gabbana, né? Tem essa identidade visual, e eu imagino que o que a gente vai experimentar aqui, sensorialmente falando, o sabor e o aroma também vão trazer esses valores que a marca reforça, né? Da Itália. É uma vinícola na Sicília, se Donna Fugata, é o nome da vinícola. Donna Fugata. Isso. E eles fazem os rótulos da Dolce & Gabbana, né? Mas esse em especial traz frutas vermelhas na composição, se eu não me engano. Sim, eu tô vendo aqui, tem framboesa, morango. E ele lembra um pouquinho do pôr do sol na Sicília, assim, tem essa... Né, realmente para trazer a essência da Dolce & Gabbana, né, junto com todo. Eu também não sou especialista em vinho, mas eu li muito bem o script que eles me mandaram. E quando a gente lê, a gente já vai também mais preparada para saborear e curtir essa experiência com essa entrega
toda do storytelling, né? Da Com inspiração certeza. que está por trás. Então, vamos provar? Vamos. Saúde. Um brinde, saúde. Um brinde. É bem cheiroso. Bem cheiroso. Bom, rosé. Ele é Que mulher que não gosta de um bom rosé? Um branquinho e um rosé são os preferidos das mulheres. Apesar que eu gosto de tudo, né? Então, Vale o investimento. Eu, sinceramente, vou ser sincera agora, meninos, com néctar. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de pagar muito caro por vinho branco ou rosé. Né? Como ele é um vinho normalmente um vinho um pouco mais fresco, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o custo-benefício, sabe? Sim. Então, tomo um vinho jovem, compro um vinho aqui do Uruguai, que os meninos Sim, têm também, também. né? Mas este rosé, apesar dele ter uma coloração um pouquinho mais alaranjada, normalmente o vinho rosé alaranjado, ele traz um pouquinho daquele gosto de envelhecido, aquele retrogosto de um vinho mais maduro, né? E esse aqui não tem essa característica. Ele é muito redondinho, ele desce muito redondinho aveludado. assim, né? Nossa, uma delícia. Toma mais um golinho. Viu? Meninos acertaram na escolha. E assim, sem contar que é um presente sensacional, né? Só o visual já... É um presente. Eu acho que se eu der para as minhas amigas, elas vão deixar na adega e não vão ter coragem de não abrir. vão beber, exatamente. Mas vale a pena abrir, porque ele é delicioso. Vale a pena, então. Mais uma vez, obrigada para os meninos da Connector. Eu ganhei mais um presente, que tá ali, a Amanda trouxe mais uma garrafa. Mais um presente pra Então, ela. teremos ainda mais rótulos para degustar. Então, vamos lá. Eu fiz um roteirinho aqui pra gente, Claro. né, começar a conversar. Já falamos um pouquinho da tua trajetória. Eu te conheço de nome, né? Há mais tempo, a gente se conheceu, ficou mais próxima recentemente. Mas, como a gente falou antes, tu tem esse legado de moda, né, na tua trajetória. E queria entender como a Amanda acabou saindo desse lugar de diretora de estilo dentro da indústria da moda para se tornar uma infoprodutora, porque eu perguntei isso para a Marina também quando a gente conversou no último podcast. Sim. Eu acho que é uma jornada que muitas pessoas têm vontade E não tem coragem. de fazer hoje, né? Eu acho que eu não tenho a pretensão de ser influenciadora, isso aqui é muito para alimentar o nosso ecossistema aqui do Ocon, né? Mas eu vejo que é um caminho hoje real, né, de carreira para muitas pessoas. Eu vejo que as gerações que estão chegando aí chegam com muito mais facilidade, talento, inclusive, para criar muito mais conteúdo talento. e monetizar isso de alguma forma. Então, eu queria saber de ti como foi essa jornada, como chegamos onde estamos hoje, claro. Na verdade, eu trabalho com calçado desde os meus 14 anos, né? Então, assim, uma vida inteira dentro de fábrica. Meu pai sempre teve fábrica. E eu fiquei muitos anos em grandes marcas, trabalhando para outras pessoas, mas alguma coisa dentro de mim sempre sentia que isso não ia ser para sempre. Mesmo eu tendo todo o suporte, né, de família, de nome, que era muito mais fácil para mim entrar em alguns lugares. Eu sempre tive entrada fácil por causa do sobrenome que eu carregava dentro do meio do sapato e tudo mais. Mas eu sabia que em algum momento esse ciclo ia finalizar. Eu não sabia nem como, nem porquê, mas eu sentia isso. Eu sempre falava isso para as pessoas que estavam perto de mim, né? E num determinado momento, a minha irmã me mandou um stories na época de uma infoprodutora, né? E falou: Amanda, eu sempre tive um pouco, não é preconceito a palavra, mas eu nunca quis, assim, mostrar meu look do dia, o que eu vou estar agregando na vida das pessoas mostrando o que eu tô usando, assim. Eu sempre tive esse preconceito, um pouco de preconceito, eu acho, confesso, né? que eu ainda tenho, às vezes, também. Então, assim, eu falava, eu não quero isso pra mim, mostrar minha casa, mostrar minhas coisas, né? Então, eu tinha essa... E a minha irmã me mandou esse conteúdo de uma infoprodutora e eu me abriu a cabeça e pensei, mas eu posso ensinar as pessoas a fazer muito mais com muito menos, porque a minha irmã falava pra mim muito: Amanda, teu guarda-roupa é minúsculo, tu tem muito pouca coisa, como é que tu faz tanto look? Quando eu te vejo, tu tá completamente diferente. Eu sempre tive esse dom meio natural de multiplicar as peças que eu tinha, eu nunca gostei de excessos. E ela ficou me incomodando, porque tu tem que fazer, e daí meio empurrada. Então, parabéns pra Amanda, minha irmã e meu marido são os meus incentivadores número 1 e 2, assim. Eu meio empurrada, comecei a fazer. E aquilo começou a dar certo, e quando eu vi, eu falei, poxa, pode ser um caminho, né? Mas ainda assim, trabalhava com sapato e fazia todo o conteúdo e fazia todas as coisas.
mas com o intuito de ensinar os outros a fazer mais com menos, né? Tanto que era meio que meu slogan, né? De fazer mais com menos. E no fim os caminhos foram indo, foram se abrindo e eu tive uma oportunidade de ficar mais dentro da empresa que eu tava e eu falei, não, é agora ou nunca. Ou eu saio de vez, né? Assim, realmente corajosa, né? Porque eu larguei tudo, todo o meu histórico, todo o meu, né? Enfim, absolutamente tudo para viver uma coisa completamente nova. Eu estudei em 1 ano o que eu não estudava, acho que era em 10. Eu estudei em 1 ano. Então eu tive que aprender sobre comunicação, sobre edição de vídeo, sobre gancho, sobre um monte de coisa que eu não sabia, né? Eu tive que entender que aquilo ali não tinha passado de algo caseiro para algo um pouco mais profissional. Então eu tive que começar a estudar muito. E foi um baque, né? Porque eu pensei que ia ser bem mais fácil do que foi. Mas as coisas foram se ajeitando, foram indo. Eu entrei no infoproduto, mas eu também sabia que isso ia ser um degrau para o que eu queria construir. E eu fui entendendo, foi muito importante, porque o infoproduto, ainda vendo o infoproduto hoje, tá? Ainda é uma janela grande do meu faturamento, mas eu entendi que as pessoas querem algo pronto através dos meus infoprodutos. A Lookfinder nasceu por causa que eu fiz o meu infoproduto. Senão ela nunca teria nascido, né? Foi um passo em direção Foi a um esse passo movimento. em direção, exatamente. Então, assim, foi um degrau, né, para tudo isso. E também consultoria, eu nunca tive intenção de dar consultoria presencial ou online, e também acabaram surgindo através do meu posicionamento. E a gente vai aprendendo, né? Eu hoje também sou influenciadora, porque, óbvio, as coisas vão acontecendo junto. Tirei total o preconceito do look do dia, inclusive mostro todos os dias o meu look, porque realmente inspira as pessoas e tem muitas pessoas que falam, eu vou lá olhar tuas coisas para ver se eu posso me inspirar em como combinar. Afinal de contas, combinar não é tão difícil, a gente que complica mais, né? Então, tudo meio que foi se criando junto. Eu saí total do sapato e numa conversa bem madura e séria com meu pai, eu falei, eu não quero mais voltar, porque é um ramo que demanda muito da gente, assim, né? De uma forma que quando tu sai, eu acho que tu vê a liberdade, é difícil tu retornar, né? Então, hoje estou super feliz, ainda continuo estudando, ainda continuo levando na cabeça, como todo mundo que começa um novo negócio. Todo mundo tem que errar para aprender, né? Errei então, muito nesse 1 ano e pouco, ainda estou errando, ainda tem coisas que não dão certo, mas no geral as pessoas só enxergam o que dá certo, né? Então... Acho que a gente também tem o hábito de compartilhar mais o que dá certo. Não, com certeza. Hoje, assim, eu digo, infoproduto, no meu caso, foi uma coisa que deu parcialmente certo. Deu certo porque me levou aonde eu tô e aonde eu quero estar. Mas, assim, não me deu dinheiro vender cursos. E-book, sim. E-book ainda vendo e tudo mais, mas o curso demanda muito de ti. Demanda o tempo inteiro tu tirando dúvidas, demanda o tempo inteiro tu fazendo lançamentos. Eu vou precisar de umas dicas nesse aspecto, porque a gente tem um serviço aqui na Duo, um projeto que a gente chama de Social DNA, que a gente desenvolveu, que é uma metodologia nossa. Acontecia muitas vezes de a gente pegar clientes grandes, empresas de grande porte, mas que não tinham uma cultura de branding. Então não tinha um brand book, não tinha um manual de marca, não tinha um manual de identidade visual. Aliás, acontecia não. Acontece, com certeza. E aí a gente desenvolveu essa metodologia, a gente ao longo do tempo foi refinando, dos últimos 2 anos a gente foi refinando ela, e hoje a gente tem um script que a gente consegue seguir para fazer um planejamento estratégico de posicionamento de marca. E é algo que eu tenho vontade de dividir, tanto com empresas que têm essa carência, assim, eu não tenho um departamento de marketing, eu preciso de uma metodologia para descobrir a minha personalidade de marca, eu preciso colocar no papel, tirar da minha cabeça, e às vezes quando tem mais de um sócio, mais difícil ainda, porque tem que entrar em consenso em relação a determinados aspectos, né, do posicionamento, e eu tenho muita vontade, eu tenho falado aqui com o time sobre isso, de a gente criar eu acho que o infoproduto, no nosso caso, não atenderia, porque é uma metodologia que ela exige um penso por trás. Então, a gente precisa ensinar esse cliente a ter o penso. E serviria tanto para o cliente fazer esse exercício, né, por conta própria, ou para, eventualmente, agências menores também conseguirem receber um cliente do jeito certo, colocando isso no passo a passo do trabalho, como a gente já coloca hoje. Então, vou te consultar a respeito dessas vamos trocar, tomar um café. Mas o que acontece com o infoproduto para moda, que a gente se deu conta, assim, eu também sabia que não ia
ia ser para sempre, porque eu queria trabalhar com tecnologia, com app, com algo que fosse mais pronto. E daí as coisas foram se encaixando. Mas o que eu entendi? Que as pessoas, ou elas pagam muito caro para te fazer tudo pronto. Então, tu vai me contratar para ser tua consultora, eu vou lá na tua casa, ou eu tenho pessoas que eu atendo que são do Rio, de Vitória, de outros lugares. Eu faço todo o book delas, com as roupas delas, enfim. Daí vai pagar caro por isso, ou tu vai pagar muito barato por uma informação mais resumida, que seria um e-book. O meio do caminho ali, até tem gente que vende, tem gente que... Mas ele é muito mais difícil porque tem muita concorrência e porque as pessoas realmente já estão cheias de curso. Elas já estão comprando curso disso, daquilo, daquilo outro. Elas compram e muitas vezes não fazem. Eu li uma estatística esses dias que eu acho que é... Não lembro agora, não vou falar besteira, mas é muito baixo. É assim, 5 a 8% das pessoas que compram infoprodutos consomem o infoproduto que elas compraram. É isso aí. Assim, se tu entra lá nas alunas que tu tem, pouquíssimas foram até o final do curso. E o curso é riquíssimo. E eu já sou uma pessoa que eu não gosto de enrolação. Então, o meu curso foi rápido, resumido. E é papo. Se tu não aprender ali naquelas horinhas que tu tirou... e mesmo assim, as pessoas não vão até o final. Sim. Então, realmente, a gente entendeu que para o meu nicho, o curso, ele foi mais um aprendizado, né? Foi um aprendizado, porque ele, de fato, ele não... E eu também não tinha eu não gostava daquela coisa do lançamento, sabe? De ter que fazer uma aula ao vivo, lançando algo. Aquela expectativa, né? De ficar ali, aquilo ali me incomodava um pouco. Então... Eu sei que tem gente que vende sem lançamento, tem gente que vende com o webinar pronto, tem milhares de jeitos de lançar um curso. Diferentes. Mas pra mim aquilo ali não era aquilo, sabe? Então foi uma das coisas que eu testei que eu parei, né? Hoje até vendo como upsell, às vezes compra o e-book, faz um upsell pro curso, quem realmente quer aprender, daí até a gente oferta. Mas eu não faço mais lançamentos, eu não faço. Hoje o meu foco total é Lookfinder. E os outros negócios que eu toco e o curso foi algo que não deu certo, que eu parei, né? Legal, viu? Às Nem vezes tudo dá também certo. não dá certo, nem tudo dá certo. É isso aí. E vamos falar um pouquinho de empreendedorismo feminino, já que tu está empreendendo em várias frentes. Eu tô sabendo que tem uma marca de vestuário surgindo aí nos bastidores também. Como não satisfeita com todas as coisas ainda. Exato. Então, eu falei pra Carol antes da gente começar aqui o conteúdo que eu falava, né, jogava pro universo, assim, eu quero ter muitos negócios ao mesmo tempo, e realmente eu tô fazendo milhares de coisas. Mas a Biflow nasceu de uma necessidade que eu vivo hoje. Eu tenho uma sócia, que ela pega junto comigo, mas nasceu de uma necessidade que eu tenho hoje, que hoje eu vivo home office e vivo sair para reuniões e para muitas coisas. E muitas vezes no home office eu tinha reunião online, e eu não queria estar mal vestida, né? Queria estar assim com... Não, mas eu tô em casa que eu vou estar de pijama. Exato, mas eu também não queria estar assim, super arrumada. Eu queria estar naquele meio termo gostoso, sabe? Então a ideia da Biflow foi trazer a ideia que a gente está elaborando e crescendo, é ter peças comfy, estilosas, que eu vou poder botar uma alfaiataria e eu vou estar confortável, eu vou poder sair para um café, para uma reunião. Então a nossa ideia hoje é ter peças confortáveis de moletom, que elas possam ser casadas com algumas peças de alfaiataria que a gente vai ofertar. Por enquanto a gente só está com as peças de moletom, as de alfaiataria ainda não estão prontas, que a gente tem um nível de dificuldade maior, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente até está indo para São Paulo, pesquisando outros lugares para a gente fazer essas modelagens. Mas a ideia é essa, eu poder casar coisas e estar bem tanto dentro de casa quanto para buscar um filho na escola e tomar um café com um amigo ou fazer uma reunião sem ter necessidade de trocar e me montar inteira. Então, né, eu sempre gostei de misturar estilos. Eu, Amanda, não me considero uma pessoa elegante, eu gosto de misturar e ficar um pouco mais cool e menos certinha. E a Biflow nasceu com esse desejo, então, de contemplar essas duas... Quem está batendo na nossa porta a essa hora? Se for para trazer vinho, a gente aceita. Se não, manda embora. Mas, desculpa a interrupção, gente. Vamos continuar aqui. Foi imprevisto. Então, foi com esse viés aí. É de realmente ter um conf chique. Agora, no verão, a gente lançou 4 peças, por enquanto. Mas agora, no verão, eu quero vir com uns conjuntos bem legais. E onde a gente pode comprar? Então, a gente, por enquanto, nosso site vai tá nativa em mais ou menos uma semana, já está quase prontinho. A gente está só batendo mais algumas coisas.
E por enquanto a gente tem o Insta lá, que é @bflow e _, que dá para pedir pelo WhatsApp, né? Tem algumas peças ali. Mas em breve no teu Mas Instagram, em breve, com certeza estaremos acompanhando o lançamento. Com certeza. Ótimo. E falando então desse movimento empreendedor teu, queria saber, assim como eu, tu vem de família empreendedora, né? Tu acredita que essa bagagem que a gente traz, ela favorece a gente nesses movimentos de empreendedorismo? Que ela nos desafia ou que de alguma forma ela até nos trava em algumas frentes? Eu acho que ela nos impulsiona, de verdade, assim, porque eu tenho um pai empreendedor, né? E ele falava pra mim, Amanda, tu precisa pensar como dono. Tu precisa pensar como dono. Mesmo quando eu fui funcionária por muitos anos, eu sempre tive a cabeça de que eu era dona daquele negócio, então eu me doava 100%. E eu cresci muito rápido em quase todos os negócios que eu entrei como funcionária, porque eu nunca tive a cabeça do funcionário, sempre a cabeça do dono. Eu cresci escutando isso em casa. Então, eu acho que não teria outro final para mim que não ser dona de algo, né? Ou tocar algo, porque eu sempre fui incentivada a fazer isso, né? Ainda hoje eu sou incentivada e tudo mais. E eu acho que ter pais empreendedores nos faz entender que é bom empreender, né? Se os nossos pais deram certo, a gente também vai poder dar certo mesmo no que a gente tentar, né? Óbvio que a gente vai para uma faculdade, principalmente no meu tempo, no nosso tempo, né, Carol, que a gente vai para uma faculdade que nos cria para sair da faculdade, arrumar um emprego e crescer naquele emprego. Por muitos anos foi assim comigo, né? Eu queria uma carreira, Só que chegou um determinado momento que eu vi, não é só isso, né? Não é só a carreira, é a realização, é a flexibilidade, é o risco, né? Porque a gente assume riscos que sendo funcionário a gente não assume, né? Então tudo isso me motivou. Eu acho que ter família empreendedora foi um passo à frente. E hoje eu quero criar minha filha empreendedora. Ela às vezes vem, mãe, eu quero isso, né? Ela tem 5 anos. Eu falei, filha, então o que tal a gente começar a fazer um cupcake, fazer uma pulseirinha pra te vender e a gente comprar isso? Porque eu quero que ela tenha essa veia de criar o negócio dela e, sabe, eu não quero que ela cresça achando que o melhor é entrar numa empresa e fazer carreira, sabe? Eu estava conversando com um cliente, olha que engraçado, ontem mesmo, no final da tarde, sobre isso. E ele tem 2 filhos pequenos e ele tem uma trajetória, assim, muito bem sucedida como empreendedor, já vendeu várias empresas e não para, né? Continua investindo em novos negócios. E ele me disse, Carol, eu tenho muita vontade de conversar com essa juventude que está vindo aí, para provocar eles a serem mais empreendedores. E quando eu falo empreendedor, ele me disse, eu não estou nem falando de abrir empresa necessariamente, mas é de ter um mindset empreendedor. E o que seria, né, na cabeça dele esse mindset empreendedor, ele está lendo muito sobre isso, é essa autonomia, né? Eu acho que a gente está vivendo uma época em que existe uma superproteção, né? Até por conta da segurança e toda essa loucura do movimento de digitalização, que os pais também estão tentando, de alguma forma, né, proteger as crianças disso tudo. É uma superproteção excessiva que deixa essas crianças emocionalmente dependentes dos pais, financeiramente dependentes da família, né, com aversão ao risco. E empreender é puro risco. A essência de empreender é assumir risco. E a gente estava falando sobre isso, como é importante esse mindset empreendedor em uma sociedade, em uma família, e não só sobre ter negócio ou abrir empresa, mas sobre ser autossuficiente, estar disposto a assumir riscos, né, enfrentar na cara e na coragem as decisões que for tomar ao longo da vida. Porque eu, que nem tu, eu vendia, tu falou da tua filha com a pulseirinha, eu vendia jabuticaba do pé do pátio da minha casa, na rua, botava uma cadeirinha lá, enchia o pacotinho de jabuticaba, vendia R$10 um pacotinho de jabuticaba para quem tava passando na calçada. Perfeito. Né? E depois pulseirinha na escola, e depois da pulseirinha era outras coisas, outros artesanatos, outros trabalhos manuais. Minha mãe sempre incentivou muito e eu acho que isso dá pra gente inclusive dentro do sistema que a gente vive hoje, dessa troca, né? Eu tenho que colocar um esforço aqui, eu tenho que desenvolver para ter aquilo ali que eu quero. Para conquistar algo em troca. Né? Que hoje tá muito mais fácil da gente dar tudo pros filhos, né? Eu acho que a gente já criou uma condição de vida que ela é mais tranquila. Então é muito fácil de chegar e comprar tudo que a criança quer, né? E eu e meu marido, a gente fala muito sobre isso, que a gente não quer que a nossa filha tenha essa experiência, porque primeiro que ela não vai se frustrar nunca, e é bom se frustrar pequeno, né? Porque a gente vai entendendo que a vida não é só dar certo.
E eu me preocupo muito com a questão do empreendedorismo, porque a gente é criado na escola para não empreender. Inclusive, a escolinha que minha filha vai teve uma atitude de empreender. E eu super dei os parabéns em reunião, porque eu acho que é isso, entendeu? As nossas crianças, o mundo tá tão veloz e tá tudo tão na palma da mão, que vai vencer quem empreender, como tu falou, uma mente empreendedora, né? Que vai ter uma ideia diferente, ou que vai sair da caixa. E a gente só consegue isso ensinando desde pequeno, né? Então, querendo ou não querendo, na nossa época, os nossos pais eram empreendedores, a gente via o que eles viviam, né? Eles não ensinavam, mas os altos e baixos, a gente acompanhava, né, as dores de cabeça. E eu brinco, né, eu contei isso para alguns amigos, que o meu pai, ele quebrou, assim, umas 2 vezes o meu ao também. longo. Meu pai chegou a ter fábrica também de calçado. O meu pai quebrou também. Quando veio o Plano Real, ele faliu do oficial de justiça ir na nossa casa buscar os carros da garagem. Da gente ter que economizar no shampoo. Foram 2 anos de... É a mesma coisa, né? 2 vezes e depois se reergueram. É isso que é o mais Fênix, legal, né? Fênix, assim, era inacreditável. Eu não conseguia, isso é uma coisa que tanto que hoje eu acho que, a gente falou antes se isso te incentivava ou te travava, eu acho que pra mim me gerou um certo trauma que hoje eu também não assumo tantos riscos quanto eu acho que eu deveria assumir. Às vezes eu escolho o caminho mais seguro porque... quando eu lembro daquilo, dá um taquicardia, não quero passar nunca por isso, sabe? Sim. Mas o meu pai tomava um tombo, levantava e isso aí. segue a vida, entendeu? Coisa. No outro dia acordava de manhã cheio de energia pra ir lá fazer tudo de novo, né? Eu lembro direitinho o dia que a Cristófila entrou na Concordata, eu era criança. Eu lembro da situação na minha casa, de toda, né, aquela movimentação. Então, mas isso nunca... Eu sempre fui uma pessoa muito decidida, então eu acho que essas experiências de vida somam, né? Isso pode acontecer com a gente o tempo todo, né? Ainda mais com a estabilidade econômica. Chuva. Então, mas nunca me travou a ponto de eu não, né? Todo mundo que empreende sabe que tem um período ali né, que a gente mais gasta do que ganha. Tempo, trabalho, dinheiro. Super. E o retorno demora. Mas se tu não passar por essa fase, como é que tu vai colher lá na frente o louro, né? Como é que tu vai colher o sucesso? Como é que tu vai colher, né? Não tem como colher sem passar por isso. Então, tu tem que escolher começar em algum momento, né? Sem dúvida. E quando eu fiz essa minha transição de carreira, eu falei, agora ou nunca. Porque se eu não fizer agora, não vai ser depois, mais estável ainda, ganhando mais ainda, que eu vou querer largar tudo para fazer isso, né? Para viver o que eu achava realmente, né? Que era o meu caminho. E são escolhas e riscos, né? Que a gente assume. Sem dúvida. Pode dar certo, pode não dar, né? E eu até comentei contigo quando a gente estava desenhando mais ou menos o roteiro do que a gente queria conversar, que eu acho que essas experiências, para mim, inclusive, a nível de estilo pessoal, elas tiveram uma influência forte. Porque teve épocas em que eu não podia comprar roupa nova. Teve épocas em que, assim, tu faz parte do clubinho, mas tu não vai ter a bolsa que as amigas têm. Tu precisa, de alguma forma, manter a tua posição ali. Quando a gente é adolescente, existe muito essa coisa das tribos, né? A qual tribo tu pertence. Carol, a gente viveu coisas muito parecidas. Hoje falar assim, tu falando... É chocante, assim, mas tu sabe que é nessa hora que eu acho que tu descobre quem tu é de verdade, assim. E que tu constrói estilo também. Eu acho que tem um pouco né, quem realmente tem aquela pessoa que se enxerga muito claramente dentro de um look, por exemplo, muitas vezes em algum momento ela passou por essas escolhas difíceis e se conheceu melhor, não é? Com certeza absoluta. E essa coisa de aprender a misturar, aprender a variar ou montar 2 estilos diferentes, isso vem muito das experiências que a gente vive, né? Com certeza absoluta. Mas também acho que o estilo é a construção da tua roupa mais a tua personalidade. Porque muitas pessoas... que se vestem de forma X ou Y, elas não têm o estilo quanto se tu for ver uma outra pessoa vestindo as mesmas coisas. Então eu acho que a personalidade, o jeito que a gente encara, não é só sobre o look. É sobre quem tu é de verdade, o que tu externa, as tuas opiniões. Eu acho que tudo isso faz muita diferença na hora que tu carrega um look, né? Sem dúvida. É onde está essa construção da personalidade. Eu acho que o estilo fica mais forte quando o visual, de alguma forma, reflete ou se conecta, né, com a pessoa. Porque estilo tu compra, né, Amanda? Se tu tem grana hoje para pagar uma boa consultora, para comprar uma boa roupa, tu compra, visualmente, tu compra o estilo. Mas o quanto isso, às vezes,
carrega a tua essência, comunica a tua essência ou não, né? Isso que me incomodava quando eu comecei no infoproduto. Porque as pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha outras pessoas que já eram do mercado. Mas tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, mas eu não concordo com isso. Porque o que acontece pra mim, as pessoas que vendem curso hoje, se tu olhar elas e as alunas, elas são iguais. Elas se vestem exatamente igual, elas usam as mesmas roupas, elas usam o mesmo jeito de cabelo. Eu falei, cara, não concordo com isso, porque primeiro eu estudei moda. Moda é liberdade. Tu tem que ter liberdade pra ser quem tu é. Então, eu comecei a pegar clientes que eram donas de academia. Elas não iam se vestir de terninho e calça de alfaiataria. Não é assim, entendeu? Então, eu comecei a pegar um ranço do mercado, porque ou tu vende assim, que tem que ficar assim, ou as pessoas acham que não é o certo. Mas eu queria vender sobre moda e autenticidade, porque quem estuda moda, assim, agora me perdoem as pessoas que fazem coloração ou que vendem coloração, mas eu não concordo com coloração pessoal. Porque a moda não te limita, ela te abre, ela te expande. Então eu chegava numa pessoa uma pessoa que não tem conhecimento de moda e falar que ela não pode usar vermelho, cara, é muito difícil, sabe? Assim, naturalmente a gente já sabe a cor que cai bem, que nos ilumina, porque tu coloca uma cor que tu não gosta, tu fala, não gosto de verde. Porque naturalmente tu já sabe que aquele verde não cai bem na tua pele. Então não preciso falar pra pessoa que ela não pode usar verde, sendo que naturalmente é uma seleção natural. Então eu tenho um pouquinho de incômodo com essa coisa de coloração, de cartela que se criou no mundo da moda, assim, excessivo, porque é um limitador gigantesco. Eu tenho amigas donas de loja que falam que as clientes chegam com a cartela na bolsa. Se a peça não for exatamente do tom, não compra. Preto não existe em quase nenhuma cartela de ninguém. Então, se é por isso, hoje eu não estaria de preto, sabe? É isso que me incomoda, essas limitações. 50% do meu guarda-roupa é preto. Então, e talvez nem esteja lá na tua paleta de cor. Então, essa limitação, ela me dói um pouco, porque moda pra mim é sobre ser livre. É sobre escolher o que melhor te representa, mas o que melhor tem a ver com o teu estilo de vida. Não adianta eu me empacotar e dizer que eu não sou uma pessoa elegante, eu gosto dessa mistura, eu gosto do cool, eu gosto da coisa diferente. Eu nunca vou ter um estilo 100% elegante. Muitas vezes eu posso estar elegante, posso, claro. Mas não é. Mas não é o meu foco. Eu gosto de usar tênis, eu gosto de usar alfaiataria com moletom, que é a minha marca, entendeu? Então, assim, é o meu estilo. E não é por isso que eu não vou ser respeitada. Então, quando eu atendia clientes que falavam, nossa, a cartela me limitou, eu fiz uma consultoria, eu tô triste porque eu não sei. Eu falava, gente, mas não é sobre isso, é sobre tu descobrir quem tu é, como tu vive e como que os 7 estilos universais, né, que existe para nos nortear, cabem dentro da tua vida. Então eu sempre defendi a autenticidade, defendi ser quem tu é dentro da tua realidade, né? E eu peguei um pouquinho de incômodo com o mercado do curso de moda, porque todo mundo tinha que estar empacotado no terno, na alfaiataria, no cabelo lambido, no batom vermelho, e aquela coisa ficou, tu só vende produtos caros se tu tiver assim. Isso também me incomoda. De vez em quando eu vejo algumas infoprodutoras. Tem um termo que se usa muito, que assim como tu tem ranço da coloração, eu tenho ranço do branding pessoal. Esse branding eu também tenho ranço, tá? Tenho ranço. Eu até entendo que às vezes algumas pessoas realmente elas não têm uma clareza sobre si mesmas o suficiente para construir a própria identidade, o próprio estilo. Mas daí ajuda ela a encontrar. Mas tratar isso como marca, tipo, eu preciso estar assim, porque a imagem que eu quero vender... Não, eu preciso estar do jeito que eu tiver. Se hoje eu tiver a fim de maquiar, eu vou. Eu cheguei numa idade agora, depois dos 40, que eu nunca cogitei isso na minha vida antes de sair sem maquiagem. Esses dias não deu tempo, eu saí, fui no salão, fui não sei onde, fiz o dia inteiro sem maquiagem. É isso aí. E me senti bem por respeitar o meu momento. E não por parecer quem as pessoas querem que eu seja ou esperam que eu seja, sabe? Somos duas, então, porque eu morro de ranço do branding pessoal, porque eu sigo muita mulher gringa, assim, né? Minha base hoje é quase só blogueira, influenciadora, infoprodutora gringa. E tem uma que eu adoro, que ela vende curso de moda, só que ela é muito crazy. Tipo, eu não usaria nenhum look que ela posta, porque ela mistura tudo. E ela vende curso de moda. Então, cara, por que no Brasil a gente insiste em colocar todo mundo num cesto e achar que aquilo é o certo, sabe? Não tem isso. Se o teu estilo é X e YZ, eu não vou te botar no estilo A. Ou no clássico, ou no elegante. Eu peguei um pouquinho de ranço também com a palavra elegante, porque hoje tudo é elegante, tu só vende se tu for elegante, se tu for chique. Eu também tirei essas palavras do vocabulário. Então, assim, isso tudo
E quando eu comecei a comunicar a questão da autenticidade também é uma palavra batida, mas é que é isso, entendeu? Eu posso ter respeito e trazer respeito do jeito que eu sou, e se eu tiver de tênis eu vou estar... né? Eu gosto de dar palestra de salto, isso é uma coisa que eu gosto, mas não é que eu tenho que estar de bico fino. Eu gosto de misturar bico fino com jeans, não gosto de dar bico fino com alfaiataria, inclusive com alfaiataria eu acho bem brega. Então, assim, misturar, esse é o meu estilo. Mas pode ser que a alfaiataria com o bico fino de uma outra pessoa vai ficar lindo e ela vai carregar aquilo e aquilo vai falar quem ela é. Então é descobrir quem tu é, né? Descobrir quem tu é e levar isso pra frente, né? Perfeito. Então somos duas. Mais uma coisa que a gente tem em comum. Mais uma afinidade, tu vê só. Já que a gente tá tomando um vinho de uma marca de luxo, queria puxar um pouquinho esse gancho que não estava originalmente no nosso escopo, mas já que estamos aqui tomando um vinho da Dolce & Gabbana, eu queria saber a tua opinião sobre esse universo do luxo no vestuário. Né? Como tu acha que isso acrescenta ou não acrescenta, ajuda ou atrapalha na questão da formação do estilo pessoal hoje em dia? O que eu acho? Eu acho que tu não precisa do luxo para estar bem vestida dentro do teu estilo. Eu acho que isso é fato, né? Mas se tu pode ter o luxo, por que não? Porque realmente as empresas, eu que estudei moda e estudei por muitos anos, realmente tudo que as marcas de luxo constroem, né, em volta, é lindo de tu pensar, assim, o quanto que eles conseguiram construir. Claro, são muitos anos de história. Admiro várias marcas de luxo. Eu acho que se tu pode ter o luxo, tu tem que ter, mas eu não acho que ele é fundamental para te construir o teu estilo. E, inclusive, eu acho que essa história do high-low, de misturar coisas de luxo com coisas baratas, é muito legal. É algo que eu super concordo e acho que vale a pena. E eu acho que muita gente que pode ter só o luxo também faz, né? Misturar uma peça Zara com uma peça Louis Vuitton ou, enfim, Dolce & Gabbana. E eu acho que ele agrega, sim, claro, a qualidade. Não é hipocrisia a gente falar que não tem diferença na materialidade, na construção de modelagem, na expertise da pessoa que está ali criando. Tem, né? Isso tem diferença, é óbvio. Mas tu não precisa disso para estar bem vestida, né? Então, são dois universos separados, né? Se tu pode ter, tenha, é legal. Tem um investimento violento em pesquisa, em comportamento, né? Mas eu também hoje acho que o luxo, ele vem muito mais de fora do que das próprias marcas de luxo, né? Eu acho que hoje quem faz uma marca bombar é muito mais as pessoas que estão usando pela atitude que ela tem ou pelo jeito que ela é, né? Que faz a marca ficar cool, ficar do momento, do que propriamente a marca se intitular, né? Então eu acho que hoje o luxo também depende um pouco das pessoas comuns, né? E a tua relação, assim, com marca, especificamente, sendo de luxo ou não, eu queria entender um pouquinho se tu tem, por exemplo, marcas que te representam, se tem na tua trajetória marcas que tu admira, por que tu admira essas marcas? Sim. Né? Se tu pudesse falar para tua audiência, recomendar marcas que vale a pena investir, o que tu diria? Assim, como eu vim do calçado, né, eu estudava e vivia dentro de lojas de luxo, analisando produto, olhando tendências, então tem muitas marcas de luxo que eu admiro hoje, pelo histórico, pelo tipo de construção de produto, pelo que cria, mas eu também tenho muitas marcas de street style, que a gente chama, né, que é uma marca de segunda linha, que eu também admiro pelo tipo de releitura e o tipo de construção que acaba fazendo, né, dentro, interpreta a tendência do seu jeito, transforma aquilo em algo mais barato e mais acessível. Então, assim, falando em marca de luxo, eu gosto muito da história da Chanel, eu acho que é uma marca que conseguiu trazer o seu DNA, assim, a vida toda, né. Hoje, se tu fala de Chanel... Muito fiel, né? Muito fiel. Eu valorizo isso, eu acho que quem consegue não se vender, né, para uma troca de designer, uma troca de estilista, uma troca, deu uma crise, troca tudo. Isso acontece muito hoje, né? E eles conseguiram ser fiel, independente do tempo. Fala em Chanel, tu lembra da pérola, tu lembra da bolsa de Matelassé, né? As referências são muito claras. São muito claras e a gente sempre falava disso, né? Quando a gente estudava a marca. Mas eu também gosto de marcas novas de luxo, que hoje eu admiro muito, que é tipo Jacquemus. Eu acho que tem uma modelagem moderna, temporal. Eu sou muito fã do
do posicionamento, do branding e da É comunicação. muito artsy, assim, né? Uma marca muito artística. É uma muito marca que realmente conseguiu pegar o que tá o provocativa. mundo agora, né? Assim, eles conseguem, desde lá, quando ele começou a desfilar na lavanda, que ninguém fazia, né? Que eles começaram a fazer desfiles fora da caixa. Eu acho, é uma marca que eu admiro muito. Daí eu fui atrás da história dele como designer, né? Então vem lá da mãe que costurava, enfim, tem toda uma história, né? Então bem legal a história dele, é uma marca que eu admiro super. E eu digo que eu sou uma pessoa muito influenciável pelo momento, assim, no sentido de que, Chloé, Low e tá em alta agora, eu normalmente estou curtindo, assim, seguir e olhar, né? Mas essas duas marcas, uma pela tradição e uma pela inovação, são duas marcas que eu gosto muito. E agora marcas de street style, assim, que a gente diz, né, de segunda linha, que a gente falava no calçado, que eu admiro demais, é Zara, porque eu acho que eles conseguem deixar uma coisa muito louca comercial. E eu admiro muito isso, porque eu acho que é muito difícil fazer isso. Traduzir essa informação de moda, de passarela, para produtos que são usáveis no dia a dia. Eu criei produto e assim, eu entrava no site deles e falava, cara, parabéns, vocês são um gênio. E eu falo pro meu marido, assim, eu só entraria pra uma empresa se fosse com uma Zara da vida, assim, pra eu entender como é que é esse pensar deles e depois eu ia embora. Mas eu entraria pra absorver um pouquinho dessa mágica. Porque eles conseguem fazer uma coisa muito louca, ficar comercial a um preço acessível. Então, tipo, pra mim isso é gênio, né? É onde tá o valor deles hoje. Com rapidez, com satisfação, com troca, enfim, né? Com tudo. Mas é uma marca que eu admiro, consumo muito, inclusive, em função de tudo isso. Eu acho que eles conseguem ter a tendência de uma forma acessível e bem feita. Tu pega um blazer deles, é extremamente bem cortado, extremamente bem costurado, então... Modelagem e qualidade. Muitas vezes boa também. Tem de tudo, óbvio, né? Mas assim, no geral, algumas coisas são bem... Acho que, assim, que eu lembro agora são essas marcas que... E logo? Logo, monograma, logomania. Então, assim, não é muito o meu estilo, pessoal, Amanda. Eu gosto de uma coisa mais colada, mais cool. Mas eu acho que algumas coisas não fogem, assim, né? Tu vai ter um logo num cinto? Ok, vai ter um logo. Mas eu já não sou a pessoa que compraria a bolsa monograma, uma peça de roupa inteira. Uma peça de roupa inteira nem... Jamais, assim. Mas é porque não é o meu estilo, né? Não é o meu estilo. Não, é que eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que não é estilo. Acho que é vitrine. Tu pode vira ser. Um outdoor, entendeu? É isso, pode outdoor ser ambulante. também. Porque daí não é sobre o corte da roupa, não é sobre o tecido da roupa, é sobre carregar 100%, né? Tu tenta trazer pra ti só o que aquela marca representa. Eu acho até um pouco beirando, assim, o brega, sabe? Você tem que cuidar o que vai falar, mas é que, assim, beira... claro, uma bolsa, ok, né? Algo menor, assim, mas uma roupa toda, assim, não é o meu estilo mesmo. Eu vejo hoje, no nosso meio, as pessoas às vezes consumirem marcas de luxo pela marca, né? Pelo simples fato de carregar aquele logo. Agora tá todo mundo usando o Celine, eu vou comprar Celine. Agora tá todo mundo usando o Birkin, eu preciso de uma Birkin. Sem, de fato, se importar muito com a história que aquela marca carrega, né? Eu, por exemplo, tenho peças de luxo, eu sou muito criteriosa, porque eu acho que todo mundo que batalha duro pelo seu resultado é um pouquinho criterioso na hora de investir. Total. Né? Então, eu invisto, sim, em coisas duradouras, invisto em coisas que tem um ticket mais alto, mas é só aquela peça que eu sei que eu vou usar. Eu nem compro com esse mindset de revender, porque a gente tem o CFC lá, revende as peças que a gente não usa mais, moda circular, tudo certo. Mas eu nunca compro algo pensando, vou usar um tempo e depois eu vou vender. Não, eu compro porque eu quero usar. E eu tenho coisas que eu uso há 20 anos. Porque eu realmente crio um vínculo emocional com aquilo, porque aquilo tem alguma informação, me representa, tem algum tipo de volume, um bordado, um detalhe que eu gosto muito e que eu sei que eu não vou encontrar em outro lugar. Então, quando eu consumo luxo, pra mim eu não consigo dissociar da qualidade, esse é o primeiro ponto. Né? Então, tem um tecido nobre aqui, tem um trabalho manual que justifica o valor que eu tô pagando, é uma peça de couro legítimo que vai durar a minha vida inteira, né? E esse é um ponto. E outro ponto pra mim é o storytelling, porque eu não consigo consumir sem defender o que aquela marca representa.
Como tu falou, eu consumo o Jacquemus porque eu gosto do lifestyle que ele tem por trás. Eu gosto do olhar disruptivo, eu gosto da arte. A campanha dele, pra mim, é provocativa. É uma marca que eu gosto e eu já tô namorando umas coisinhas, não comprei ainda. Mas vou te contar que eu tive uma experiência de compra bem ruim, mas depois eu conto. Tu comprou direto na loja? Daí eu comprei, é que na verdade a loja em Paris, quando ele abriu, tava sempre lotada. Daí a gente, pelo 3º dia consecutivo, eu falei, meu pai, vamos ir que tá chovendo, não vai ter fila. A gente chegou, pegou o táxi lá, tava com uma fila assim, todo mundo de guarda-chuva gigantesca. Eu, é azar, eu vou comprar na Galeria Lafayette, que ele tinha um corner lá, né? Mas foi a pior experiência de compra da minha vida, assim. Primeiro que tu tá comprando um item de luxo, né? Daí tu espera ser super bem atendida. Eu tava entre 2 cores, a verdinha e a branca. E tinha uma outra cliente querendo levar a branca atrás. E daí a vendedora, tipo, me apressou. Meio que, escolhe logo. Tipo assim, meio que decide o que tu quer e... Daí eu... Só que assim, como tava... Ele tá muito, assim, no hype, né? Então, eu pensei, depois se eu chegar em Roma e não tiver e tal... Daí, comprei correndo, ela colocou numa sacola mais ou menos dentro do saco, sabe? Foi tudo assim, meio correndo. Não perguntou se tu queria uma caixa, se tu queria... Não, assim, foi tudo muito rápido, assim. Daí eu pensei, cara, é sério que eu... Daí, assim, aquela experiência meio que me deixou, assim... poderia ter comprado na loja, então, com calma, ter provado várias coisas, sabe? E no fim eu falei pro meu pai, poxa... Fiquei triste com a experiência, mas no fim quis levar, porque achei que talvez não fosse encontrar em outro lugar. Tava tudo meio esgotado, assim, né? E daí no fim a gente foi pra Roma lá, tinha tudo que é lugar, e daí eu falei, vamos, ok, valeu, né? Valeu a experiência pela assim, experiência, mas não foi a experiência que tu esperava. Fiquei meio frustrada com a experiência, mas enfim, eu acredito que tem quem não consome esse mercado de luxo, assim, eu acho que as pessoas têm uma visão mais romântica de que a entrega da experiência é algo muito elevado. E eu também te digo que das experiências que eu tive, assim, são poucas que foram diferentes, que foi algo especial. Tanto que eu acabo hoje comprando online ou quando eu vou viajar, compro, mas entro assim sem expectativa, porque é muito complicado. Aqui em São Paulo, várias que eu vou quase todos os meses, então tô ali no JK, tô no shopping, às vezes vejo uma coisa diferente, não tenho intenção de comprar, mas entro na loja pra olhar. Se tu não tá usando, às vezes, uma peça de marca, eles nem vêm te atender. Tu fica sozinho andando na loja lá com as bolsas de 20, 30 mil reais e a vendedora fica te olhando assim, tipo, querida, você não vai comprar nada, eu vou perder meu tempo. Né? Assim. E, infelizmente, é isso, eu não vejo hoje. E essa é outra dor, é por isso que eu também me sinto, às vezes, tem um pouco dessa... Eu sou muito crítica, né? Com tudo na minha vida. Mas eu também sou crítica. Então, cara, eu tô pagando, né? Não é pouco por isso, né? Eu fico procurando, talvez, também essa justificativa para tu estar investindo aquele valor numa bolsa, que assim, bolsa de couro, as que eu gosto, são maravilhosas. Eu uso as mesmas bolsas. Eu também. Né? A cada 5 anos eu compro uma bolsa nova de couro, porque eu não sou de ficar trocando muito, eu gosto da praticidade. Pega uma, elas estão todas penduradas lá. Essa aqui é a bege, a preta, é a malinha, é a pequenininha. Eu pego e saio com praticidade, eu preciso disso. Mas, valor por valor, a gente tem marcas de bolsa de couro aqui excelentes, né? Com qualidade, com couro de qualidade. Às vezes até uma matéria-prima de maior qualidade, porque nós estamos num polo que produz couro. Com certeza. Né? Então, eu acho que esse questionamento é importante e eu, muitas vezes, gostaria, né, que as pessoas também... Acho que isso contribui para essa construção do estilo, para essa autenticidade que a gente está falando, para que tu realmente expresse a tua essência, tu conseguir justificar a tua escolha. Por que eu tô comprando aquilo ali? Como aquilo se conecta comigo? Como aquilo representa os meus valores? Total. Como aquela marca defende ou acredita naquilo que eu também acredito? Inclusive, quando eu escolho um item, eu sempre tento escolher um diferente do que tá, assim, no hype. Porque parece que tu fica igual a todo mundo. E ficar igual a todo mundo me incomoda, sempre me incomodou. Não que eu precise ser super diferente, não é isso. É que eu gosto de prestar atenção no que ainda tá por vir. Né? Então, assim, pra mim vale muito mais a pena eu comprar a bolsa lá, tá? É da Chloé, é da Celine, mas não é aquela que tá todo mundo usando, mas o que vai se identificar comigo. Bom, eu nunca vou esquecer, quando eu era adolescente, a gente falou, né, sobre não poder ter as coisas. E numa dessas épocas aí que meu pai quebrou, minhas amigas todas tinham um Vitor Hugo, lembra? Da nossa época, super. E era o baúzinho, né?
Era todos os baúzinhos, botava saquinho, chuquinha, aquele, o saquinho, botava chuquinha ali. E naquela época, bem naquela época, eu não podia ter. E daí um tempinho mais depois eu consegui ter. Mas eu não queria o saquinho nem que me dessem de graça. Eu lembro que eu escolhi uma, tipo, meio baguete, assim, quadrada, meio diferentona, completamente diferente, porque eu queria ter a marca, mas eu não queria ter aquela que todo mundo tinha. Que todo mundo tinha. É, então, assim... Eu já não fui por esse lado. Eu fui a mesma coisa, que infernizando meu pai, 2 anos, meu pai dizia, não tem dinheiro, não posso comprar. Pai, mas eu preciso, pai. E aí o meu pai, minha mãe é super low profile, sempre foi contra a gente consumir coisas caras, assim. A minha mãe gasta no vinho, mas jamais gastaria num sapato, não, entendeu? E ela, eu lembro que ela não deixava meu pai comprar. Meu pai no início não podia, mas depois quando ele podia, ela não deixava. E até que eu e minha irmã, a gente encheu tanto o saco que ele foi lá e comprou. Só que o meu mindset na época foi, todo mundo tem um saquinho, eu quero sacão. Eu quero o maior. Eu quero o maior. E aí foi muito engraçado, que eu fiquei amiga das gurias mais velhas da escola, porque eu emprestava a minha bolsa. Olha, né? Elas deixavam eu ficar com elas no intervalo, né, da aula, porque eu emprestava no final de semana, eu não saía ainda e elas já iam pra noite e eu emprestava a minha bolsa. Então acho que a moda, eu costumo dizer que a roupa, ela chega antes da gente, ela fala antes da gente. E eu realmente acho que a moda tem esse poder. Comunicar, né? Faz parte de quem tu é. O que tu veste, mesmo que tu, no Diabo Veste Prada lá, né, ela quando veste aquele é um cardigã, não lembro se é um cardigã ou um suéter, né, que tem um ponto específico, que tem um tom de cor específico, ela dá uma aula pra ela, assim, que ao vestir, ao escolher, não escolher, tu também está escolhendo comunicar algo, né, pros outros. Exatamente. Então, acho que a moda tem tudo a ver com comunicação. Tudo a ver. E o estilo, acho que a gente busca essa expressão pessoal, né? Cada um se expressar. Expressão pessoal, é isso aí. Liberdade de expressão pessoal. Então não tem como tu colocar uma pessoa numa caixa, no mesmo pensar ou no mesmo estilo de outra. Cada um tem uma vivência, cada um tem um trabalho, cada um tem uma rotina. É impossível tu enquadrar e dizer que só vai vender contratos caros se tu tiver com o batom vermelho, com o terninho elegante, entendeu? É porque não é isso. Eu acho que hoje personalidade conta muito mais do que estar enquadrado em algo, né? Que é o branding, né? O branding, né? O que as pessoas vendem. O teu branding é teu. Tu vai construir ele da melhor forma possível e da forma que te representa. E passando verdade. Eu admiro pessoas autênticas, porque eu acho que a autenticidade vende. Eu não preciso estar impecável, eu tenho que ser autêntica. Não importa se eu estou sendo autêntica de Havaianas, inclusive Havaianas maravilhosas, fazendo uma ação em Copenhague, e sendo super autêntica. Né, trazendo um chinelo que é difícil de ficar bonito com ele para um monte de look lindo das mulheres na rua, né? Então, assim, a autenticidade, anos-luz na frente do branding pessoal, né? Que a gente tem esse rancinho, mas tem um porquê, né? Amanda, eu vou te agradecer, foi um prazer te receber aqui hoje. Obrigada, Carol. Acho que essa conversa foi muito enriquecedora pra gente, pra nossa amizade, né? Com que tá certeza, começando agora, pra quem tá escutando, que certamente vai se questionar a respeito de algumas coisas, vai concordar ou discordar da gente, faz parte, cada um tem a sua visão também, mas deixo aqui então para vocês a dica, falem com a Amanda, conheçam o trabalho dela, acho que ela tem uma visão muito parecida com a minha sobre essa expressão pessoal, o que é estilo, como encontrar seu próprio estilo, e ela pode ajudar vocês com isso, né, Amanda? Com certeza, eu e a Look Finder. Obrigada então. Obrigada pelo convite, Boa noite, Carol. gente, obrigada. Boa noite. Yeah.